E mesmo com silicone, eu amamentei 4 crianças. Porque a prótese é por baixo, você sabe, né? Não atrapalha. É uma curiosidade, dói por causa... Aos 80 anos, Wanderleia, a eterna ternurinha da música brasileira, quebra o silêncio e revela o que ninguém teve coragem de contar sobre os bastidores da Jovem Guarda. Por décadas, o público acreditou viver um conto de fadas entre amizade, sucesso e alegria. Mas por trás das câmeras havia segredos, disputas, lágrimas e episódios que quase destruíram o movimento que marcou uma geração inteira. Hoje, ela decide falar. E suas palavras estão causando um verdadeiro abalo no mundo da música. Wanderleia abre o coração e revela detalhes sobre sua convivência com Roberto e Erasmo Carlos, os conflitos escondidos por trás das luzes da televisão, as pressões da fama e até as dores que enfrentou sozinha, enquanto o país a via sorrindo no palco. Pela primeira vez, ela comenta sobre traições, rivalidades veladas, perdas irreparáveis e a solidão que se escondia sob os aplausos. E o mais impressionante, ela confessa que parte do que o público via na Jovem Guarda era cuidadosamente controlado. Uma imagem idealizada que escondia dramas pessoais, censuras e momentos de grande sofrimento. O que realmente aconteceu nos bastidores do programa? Quais verdades foram silenciadas por décadas para proteger a imagem de um império musical? E por que Wanderleia decidiu falar só agora, depois de tantos anos de silêncio? Prepare-se, porque nas próximas cenas você vai descobrir segredos que até os fãs mais fiéis desconheciam. Histórias que mudam completamente o que todos pensavam sobre aquele trio lendário. Antes de começarmos, se você ama descobrir o lado humano e oculto por trás das grandes estrelas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é essencial para o YouTube continuar te mostrando nossos vídeos e ajudar o canal a crescer. Deixe o seu gostei para apoiar nosso trabalho e, se puder, contribua com um Super Thanks. Esse gesto faz toda a diferença e nos permite trazer mais histórias inéditas como esta. Mas se você não puder contribuir financeiramente, participe nos comentários dizendo o que mais te surpreendeu ou emocionou nesta história. E assista até o final, porque a última revelação de Wanderleia vai te deixar sem palavras. É algo que muda completamente a forma como você vai enxergar a Jovem Guarda e tudo o que ela representou. Wanderleia Charlotte Boer Salim nasceu em 5 de junho de 1946, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, em uma época em que o Brasil ainda respirava o romantismo das rádios e o encanto das primeiras estrelas da música popular. Filha de imigrantes espanhóis, herdou da família um espírito forte e sonhador, mas cresceu em meio a muitas dificuldades. Seu pai, José Salim, era um homem trabalhador, de temperamento firme, e sua mãe, Dona Heidi, uma mulher amorosa, sensível e profundamente ligada à família. A infância de Wanderleia foi marcada por simplicidade, mas também por momentos que despertaram nela a paixão pela música e pela arte. Desde muito pequena, já gostava de cantar nas festas familiares, encantando parentes e vizinhos com sua voz afinada e sua presença espontânea. A menina de olhos expressivos e sorriso doce chamava a atenção por onde passava, e os que conviviam com ela diziam que o palco parecia ser seu destino natural. Em Governador Valadares, a vida era simples, mas cheia de vida. As ruas de terra, os banhos de rio e as tardes de brincadeiras marcaram o início de sua trajetória. A família, embora humilde, sempre acreditou no valor da educação e no poder do trabalho, e essa mentalidade moldou o caráter de Wanderleia desde cedo. Ainda criança, ela começou a demonstrar um talento especial para a música. Gostava de ouvir os grandes intérpretes da época no rádio e tentava imitar suas vozes, especialmente as cantoras românticas que dominavam as paradas. Não demorou muito para que a pequena menina começasse a sonhar com o dia em que também seria ouvida por todo o Brasil. A mudança para o Rio de Janeiro foi um divisor de águas em sua infância. Buscando melhores oportunidades, a família decidiu deixar Minas e tentar a sorte na então capital federal. A viagem, longa e cansativa, representava o início de uma nova fase. No Rio, a vida continuou simples, mas agora o horizonte era maior.
Foi lá que Wanderleia começou a participar de programas de calouros e a se aproximar do universo artístico que a fascinava desde tão cedo. Sua primeira grande oportunidade surgiu quando tinha apenas 8 anos, ao participar de um concurso de canto infantil em uma rádio local. A emoção de se apresentar diante de um microfone pela primeira vez marcou profundamente a menina, que entendeu, ainda na infância, que aquele era o caminho que desejava seguir. O público, encantado com sua voz doce e sua simpatia, aplaudiu entusiasmado, e aquele momento acendeu dentro dela a chama da artista que o Brasil inteiro conheceria mais tarde. A infância de Wanderleia não foi isenta de desafios. Como muitas famílias brasileiras da época, os Salim enfrentaram dificuldades financeiras e Wanderleia aprendeu a valorizar cada conquista com esforço e humildade. O pai, embora rígido, sempre a incentivou a lutar por seus sonhos, enquanto a mãe era seu maior apoio emocional, vibrando com cada pequena vitória. Mesmo diante das limitações, a menina nunca perdeu o brilho no olhar, nem a fé de que a música a levaria a um futuro melhor. Foi também nessa fase que Wanderleia começou a desenvolver o senso de independência e força que a caracterizaria ao longo da vida. Desde pequena, mostrava personalidade forte, determinada e curiosa. Gostava de se vestir de forma diferente, cantar alto e fazer as pessoas sorrirem. Era vaidosa e sonhadora, mas também disciplinada, qualidades que mais tarde fariam dela um exemplo de profissionalismo e perseverança. A convivência com os irmãos foi outro ponto marcante dessa fase. A casa do Salim era sempre cheia de risadas, música e brincadeiras. A relação com o irmão Sérgio, especialmente, era muito próxima. Ele se tornaria uma das figuras mais importantes em sua vida. E sua perda, anos mais tarde, seria um dos golpes mais dolorosos que ela enfrentaria. Mas, naquela época, ainda eram apenas 2 crianças cheias de sonhos, dividindo segredos e aventuras. À medida que crescia, Wanderleia se tornava uma jovem cada vez mais encantada pelo universo artístico. Participava de pequenos shows escolares, cantava em festas e sempre encontrava um jeito de estar perto da música. A adolescência chegou trazendo novas possibilidades e o talento que antes encantava a vizinhança começou a ganhar reconhecimento. Aos 12 anos, já era presença constante em programas de auditório e concursos de calouros, e sua popularidade começava a crescer entre os ouvintes de rádio. Foi nessa época que ela participou do programa Clube do Rock, na TV Tupi, e venceu o concurso, chamando a atenção de produtores e artistas que viam nela um brilho diferente. A menina mineira de origem humilde, que cantava por amor e sonhava com o sucesso, estava prestes a se tornar uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. Sua infância e origens, marcadas por simplicidade, amor familiar e o desejo de vencer, foram a base de tudo o que Wanderleia construiria depois. Já na adolescência, ela tinha uma presença marcante e uma confiança natural diante do público. Sua entrada definitiva no mundo da música aconteceu no final dos anos 1950, quando o Brasil vivia uma transformação cultural impulsionada pelo rádio e pela televisão. A jovem cantora, com pouco mais de 12 anos, começou a participar de programas de calouros e rapidamente se destacou pela voz afinada e pela forma envolvente como interpretava as canções. O público e os jurados logo perceberam que havia algo especial naquela menina. Diferente das outras concorrentes, ela não apenas cantava, ela transmitia emoção, olhava para a câmera, sorria e se conectava com quem a assistia. Esse magnetismo natural se tornaria uma de suas maiores marcas. Foi nesse ambiente vibrante e competitivo que Wanderleia começou a construir sua base artística. Um dos primeiros programas a dar-lhe destaque foi o Clube do Rock, apresentado por Célie Campello, ícone da juventude da época. Ao vencer o concurso, Wanderleia ganhou visibilidade e teve a oportunidade de mostrar seu talento em rede nacional. Essa vitória não apenas abriu portas, mas também a colocou em contato com produtores, músicos e empresários que viam nela uma promessa para a nova geração da música brasileira. Com o passar dos anos, Wanderleia amadureceu artisticamente. A garota tímida e sonhadora transformou-se em uma jovem decidida que sabia o que queria e não tinha medo de correr atrás. Passou a frequentar os estúdios de gravação e os bastidores da televisão, aprendendo como funcionava o universo musical.
Enfrentou preconceitos e resistências, e afinal, era uma mulher jovem, tentando firmar-se em um meio dominado por homens. Mas seu talento e personalidade forte falaram mais alto. O primeiro contrato profissional veio na virada da década de 1960, quando começou a gravar suas próprias músicas. Ainda que os primeiros discos não tenham alcançado grandes vendas, eles foram fundamentais para sua formação como artista. Wanderleia era perfeccionista. Ensaiava por horas. Estudava os gestos, a postura e o figurino, sempre preocupada em oferecer algo novo e autêntico. Aos poucos, seu nome começou a circular entre os jovens músicos e produtores que estavam dando forma a um novo movimento musical. O rock brasileiro. A música jovem, influenciada por Elvis Presley, Beatles e outros nomes internacionais, começava a ganhar força, e Wanderleia foi uma das primeiras mulheres a abraçar esse estilo sem medo. Enquanto muitas cantoras se mantinham presas ao romantismo tradicional, ela apostava em ritmos modernos, letras leves e dançantes, além de um visual ousado que refletia a energia daquela geração. Suas apresentações começaram a atrair a atenção do público e da imprensa. Os diretores de TV notavam que sempre que ela aparecia, a audiência subia. Não demorou muito para que fosse convidada a participar de programas mais populares, nos quais dividia o palco com outros jovens artistas em ascensão. Foi nesse cenário efervescente que conheceu Roberto Carlos e Erasmo Carlos, com quem criaria uma das parcerias mais marcantes da história da música brasileira. Mas, antes de atingir o estrelato, Wanderleia percorreu um caminho cheio de desafios. Ainda muito jovem, precisava equilibrar a carreira com os estudos e a vida familiar. As viagens para apresentações exigiam sacrifícios, e a rotina de ensaios era exaustiva. Mesmo assim, ela nunca reclamava. O prazer de cantar compensava tudo. Havia uma disciplina natural nela, uma vontade genuína de aprender e melhorar a cada dia. Além do talento, possuía uma habilidade rara: entender o que o público queria ouvir. Sabia se comunicar com os jovens de sua época, traduzindo em canções o sentimento de uma geração que começava a sonhar com liberdade, amor e mudança. Wanderleia também se destacou pelo estilo. Inspirada nas divas internacionais, começou a criar um visual próprio. Cabelos soltos, roupas coloridas, mini-saias e botas, que logo se tornariam sua marca registrada. Naquela época, o visual ousado gerava comentários e até resistência de setores mais conservadores da sociedade, mas para a juventude ela representava uma nova forma de expressão, moderna, livre e vibrante. Cada apresentação era um espetáculo, sua voz suave, mas poderosa, unida à energia contagiante, transformava qualquer palco em uma festa. Produtores perceberam rapidamente que ela tinha algo que poucos artistas possuíam: uma combinação perfeita de carisma, presença e talento vocal. Quando assinou contrato com a gravadora CBS, no início dos anos 1960, sua carreira começou a ganhar estrutura profissional. As primeiras gravações revelaram uma artista versátil, capaz de transitar entre o rock, o pop e as baladas românticas com naturalidade. Ela não era apenas uma cantora, era uma intérprete completa, que colocava emoção em cada nota. Logo, as rádios começaram a tocar suas músicas com frequência, e Wanderleia passou a ser convidada para eventos e programas de TV de grande audiência. O público jovem a adorava. Havia nela uma autenticidade que conquistava corações. Não era apenas o talento, era a maneira como ela se mostrava verdadeira, sem máscaras, transmitindo alegria e confiança em cada gesto. No final dessa fase, Wanderleia já não era mais uma promessa, era uma estrela em ascensão, pronta para viver o auge que viria com o movimento da Jovem Guarda. Tudo o que aprendeu nesses primeiros anos, as apresentações em rádios, os concursos, as pequenas vitórias e até as rejeições, serviu como escola para moldar a artista que se tornaria um símbolo de modernidade no Brasil. Quando a década de 1960 começou a ganhar ritmo e o Brasil vivia um momento de efervescência cultural e social, Wanderleia estava pronta para se tornar um dos rostos mais marcantes de uma geração. Em 1965, sua vida mudou completamente quando foi convidada para integrar o programa Jovem Guarda, da TV Record, ao lado de dois jovens que também começavam a despontar no cenário musical: Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A união desses três artistas
se transformou em um fenômeno nacional e deu origem a um movimento que mudaria para sempre a música brasileira. O programa, transmitido aos domingos, era mais do que um simples show de televisão. Era um acontecimento cultural. Jovens de todo o país se reuniam em frente à TV para ver os novos ídolos que cantavam com energia e atitude, rompendo com o estilo tradicional das canções românticas e introduzindo o rock e o pop em português. Wanderleia se destacou imediatamente. Com seu jeito carismático, sorriso encantador e um estilo moderno que misturava doçura e ousadia, ela conquistou o coração do público. Seu apelido, Ternurinha, surgiu dessa combinação única de charme e leveza que a tornava irresistível. Enquanto Roberto Carlos era o rei e Erasmo o tremendão, Wanderleia era a musa que completava o trio e dava um toque feminino e vibrante à jovem guarda. O sucesso foi instantâneo. As músicas de Wanderleia começaram a dominar as paradas de sucesso. Canções como Pare o Casamento, Ternura, Prova de Fogo. Foi assim e Te Amo se tornaram hinos de uma juventude que começava a se reconhecer na música e nos ídolos que agora falavam sua linguagem. Wanderleia não era apenas uma cantora, era um símbolo de liberdade e modernidade. Suas roupas curtas, suas botas longas, o cabelo volumoso e sua maneira espontânea de se comportar no palco inspiravam milhares de meninas que viam nela um modelo de independência e autoconfiança. Pela primeira vez, uma mulher aparecia na TV brasileira com um estilo descolado e atitude própria, sem depender da figura masculina para brilhar. Ela quebrou paradigmas e abriu caminho para uma nova geração de artistas femininas. O fenômeno da jovem guarda foi tão grande que transformou seus participantes em verdadeiras celebridades nacionais. Os shows reuniam multidões histéricas. As revistas publicavam matérias sobre suas vidas, e cada passo dos 3 apresentadores era seguido com curiosidade e admiração. Wanderleia era uma das mais queridas, e sua popularidade crescia a cada semana. Além de cantar, ela apresentava o programa com naturalidade e simpatia, tornando-se uma figura central na comunicação com o público jovem. Sua imagem estava em pôsteres, cadernos, discos e programas de rádio, e o país inteiro queria imitá-la. Mas o sucesso não era apenas visual, sua voz também tinha personalidade. Enquanto muitos artistas da época seguiam fórmulas prontas, Wanderleia imprimia emoção e autenticidade em cada interpretação. Sabia dosar suavidade e energia, romantismo e rebeldia, criando um estilo próprio que a diferenciava de qualquer outra cantora. Sua versatilidade fez com que se tornasse uma das artistas mais completas da jovem guarda. Durante esses anos, ela viveu uma rotina intensa. Entre gravações de programas, entrevistas, shows e turnês, mal tinha tempo para descansar. A fama exigia muito, mas ela mantinha sempre o sorriso e o profissionalismo. Os bastidores do programa eram cheios de diversão e amizade, mas também de competição e pressão. A cada domingo, era preciso surpreender o público, e Wanderleia fazia isso com graça e talento. Além do programa, ela participou de filmes e eventos que reforçaram ainda mais sua imagem de estrela. Em 1967, estrelou o longa Juventude e Ternura, que misturava música e romance, consolidando sua presença também no cinema. O público lotava as salas para vê-la cantar e atuar, e a crítica reconhecia seu carisma natural diante das câmeras. Nesse período, Wanderleia também começou a experimentar um amadurecimento artístico. Mesmo dentro da estética leve e alegre da jovem guarda, buscava letras que tivessem mais emoção e profundidade, e não se limitava a repetir fórmulas de sucesso. Queria crescer como artista, sem perder o encanto juvenil que a tornara famosa. Essa inquietação criativa seria um traço constante em sua carreira. Mas o auge da jovem guarda não duraria para sempre. O movimento, que começou com tanta força, começou a perder espaço no final da década, à medida que novos estilos musicais surgiam e o cenário político e cultural do país se tornava mais tenso. Ainda assim, Wanderleia conseguiu manter-se relevante. Diferente de muitos colegas que ficaram presos àquele momento histórico, ela soube adaptar-se, mostrando que seu talento ia muito além da moda passageira. Mesmo quando o programa chegou ao fim, seu nome continuou ligado à imagem de juventude, alegria e ousadia. Durante essa fase, Wanderleia não apenas conquistou fama,
mas também se tornou uma referência de empoderamento feminino em um tempo em que poucas mulheres tinham voz na indústria da música. Ela mostrava que era possível ser delicada e forte ao mesmo tempo, romântica e independente, bonita e dona de si. Sua figura inspirou não apenas fãs, mas também outras artistas que a viam como um exemplo de coragem e autenticidade. No auge da Jovem Guarda, Wanderleia era mais do que uma cantora popular. Era um fenômeno cultural. Sua presença ajudou a moldar o comportamento, a moda e a forma como os jovens se expressavam. Em cada gesto, em cada música e em cada aparição na televisão, ela representava uma geração inteira que queria ser livre, sonhar alto e viver com emoção. Por trás do brilho dos palcos e do sorriso que encantava o Brasil inteiro, a vida de Wanderleia foi marcada por dores profundas e momentos de sofrimento que poucos imaginam. Embora fosse vista como símbolo de alegria, beleza e juventude, ela enfrentou tragédias pessoais que a abalaram de forma irreversível e moldaram sua força interior. A primeira grande perda aconteceu quando sua carreira estava em plena ascensão, no auge da Jovem Guarda. Seu irmão mais novo, Sérgio, por quem tinha um amor imenso e uma relação muito próxima, morreu afogado de forma trágica. Ele tinha apenas 18 anos, e a notícia atingiu Wanderleia como um golpe devastador. O mundo, que até então era feito de aplausos, luzes e sucesso, de repente, mergulhou em silêncio e dor. Sérgio não era apenas um irmão, era um companheiro de infância, um amigo de alma, alguém com quem ela dividia sonhos e confidências. Sua morte marcou profundamente a artista, e durante muito tempo ela evitou falar sobre o assunto, guardando a dor em silêncio. Nos bastidores, muitos notavam que, embora continuasse se apresentando com o mesmo carisma, havia uma sombra de tristeza em seu olhar. Ainda assim, com enorme coragem, ela seguiu trabalhando, talvez como forma de honrar a memória do irmão e não decepcionar o público que tanto a amava. Mas as provações não pararam por aí. Poucos anos depois, Wanderleia enfrentou outra tragédia que a deixaria abalada emocionalmente. Seu namorado, o cantor e compositor Luiz Sérgio, também perdeu a vida em um acidente de carro, deixando-a novamente em luto. A coincidência das perdas tão dolorosas fez com que ela mergulhasse em uma fase de introspecção e questionamentos. As canções que antes celebravam o amor e a juventude passaram a carregar um tom mais melancólico, e sua relação com a música se tornou ainda mais profunda. Cantar era sua forma de resistir, de transformar a dor em arte. No auge da fama, Wanderleia viveu o contraste cruel entre o sucesso público e o sofrimento íntimo. Enquanto o país inteiro aplaudia a ternurinha nas telas da TV, ela lidava em silêncio com o peso das ausências e com as cicatrizes emocionais que o tempo demoraria a curar. Sua força, porém, sempre a fez levantar. Ela aprendeu a transformar a dor em aprendizado e manteve o sorriso mesmo quando o coração estava em pedaços. A vida de artista seguiu seu curso, e Wanderleia continuou colhendo sucesso, mas novas dificuldades ainda estavam por vir. Já nos anos 1980, quando vivia uma fase mais madura e feliz ao lado do marido, o empresário Lívio Rangan, e dos filhos, um novo golpe a atingiu com uma intensidade inimaginável. Em 1982, seu filho caçula, Leonardo, de apenas 2 anos, morreu em um trágico acidente doméstico. Essa perda foi o episódio mais doloroso de sua vida e a deixou completamente devastada. O sofrimento era tão grande que ela chegou a se afastar dos palcos e da carreira por um longo período. Amigos próximos contam que Wanderleia ficou meses sem conseguir cantar, sem vontade de aparecer em público, e que chegou a pensar em abandonar a música definitivamente. Era uma dor que palavras não conseguiam expressar. Perder um filho tão pequeno é algo que muda uma mãe para sempre, e com ela não foi diferente. A cantora mergulhou em uma profunda tristeza e buscou consolo na espiritualidade, nas orações e no amor da família. Foi um período de reclusão e reflexão, em que precisou reconstruir a própria fé na vida. Aos poucos, encontrou forças para se reerguer, e essa resiliência se tornou uma das marcas mais admiráveis de sua trajetória. Wanderleia sempre disse que a dor nunca desaparece, mas que aprendeu a conviver com ela, transformando o sofrimento em sensibilidade e compaixão. Quando retornou aos palcos, trazia uma nova energia, mais serena, mais humana.
e com uma presença ainda mais emocionante. Cada canção que interpretava parecia carregar não apenas a voz da artista, mas também o coração da mulher que havia enfrentado o impossível e continuava de pé. Ao longo da vida, Wanderleia também enfrentou desafios menos visíveis, mas igualmente difíceis. Foi uma das primeiras mulheres a conquistar independência artística em uma época em que o mercado musical era dominado por homens, e isso lhe custou críticas e julgamentos injustos. Enfrentou a resistência de gravadoras, a pressão da mídia e o peso de ser uma figura pública constantemente observada. Apesar disso, manteve sua autenticidade e nunca se deixou moldar pelos padrões da indústria. Cada obstáculo serviu para fortalecer ainda mais sua personalidade. Outro desafio que enfrentou foi o envelhecimento diante das câmeras, algo que poucas artistas da sua geração souberam lidar com tanta dignidade. Quando a juventude, que havia sido parte essencial de sua imagem pública, começou a dar lugar à maturidade, Wanderleia optou por abraçar essa nova fase com naturalidade. Rejeitou a ideia de apagar o passado e, em vez disso, usou sua história como símbolo de superação. Fez disso um exemplo para mulheres que também buscavam aceitar suas transformações com coragem e graça. Ao longo das décadas, foi aprendendo que a vida é feita de altos e baixos e que a verdadeira beleza está na capacidade de continuar mesmo quando tudo parece perdido. As tragédias que viveu poderiam tê-la destruído, mas se tornaram, paradoxalmente, as experiências que lhe deram mais profundidade e humanidade. Wanderleia transformou a dor em arte, o luto em aprendizado e a saudade em força. Hoje, ao olhar para trás, é impossível não admirar a mulher que sobreviveu a tantas perdas e ainda assim manteve o brilho no olhar e a ternura que a tornou eterna. Depois que a era da Jovem Guarda chegou ao fim, Wanderleia enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira: provar que podia ir além do rótulo de ternurinha e reinventar-se como uma artista madura, versátil e dona do próprio destino. A transição não foi fácil. O público que a havia consagrado como ídolo juvenil começava a mudar de gosto, e a música brasileira passava por uma profunda transformação. Surgiam novos movimentos, como a Tropicália e a MPB, que traziam letras mais politizadas e experimentações sonoras ousadas. Era um cenário diferente, e muitos acreditavam que os artistas da Jovem Guarda não conseguiriam se adaptar. Mas Wanderleia mostrou que era muito mais do que uma estrela de um tempo. Ela era uma artista de verdade, com talento, coragem e uma enorme capacidade de se reinventar. Ao longo dos anos 1970, Wanderleia se afastou do formato musical que a havia consagrado e buscou novas referências. Decidiu experimentar estilos mais sofisticados e explorar o lado emocional e artístico de sua voz. Essa fase foi marcada por uma busca intensa por autenticidade e evolução. Ela passou a se envolver mais profundamente com a produção de seus discos, escolhendo repertórios com mensagens mais maduras e arranjos mais elaborados. O álbum Feito Gente, lançado em 1975, é um exemplo claro dessa virada. Nele, Wanderleia mostrava uma sonoridade completamente diferente do que o público estava acostumado. As músicas eram introspectivas, com letras que falavam de sentimentos profundos, solidão e autoconhecimento. O disco recebeu elogios da crítica, que passou a enxergá-la sob uma nova luz, não mais como a cantora pop da juventude, mas como uma intérprete sensível e consciente. Essa transformação exigiu coragem, pois significava deixar para trás uma imagem consolidada e arriscar-se em um território artístico novo. Ela sabia que nem todos entenderiam a mudança, mas acreditava que a arte só faz sentido quando é verdadeira. Durante essa fase, Wanderleia também começou a cuidar mais da própria imagem artística, buscando expressar maturidade sem perder a essência que a tornara tão querida. Os palcos, agora, revelavam uma mulher mais introspectiva, elegante e centrada. Sua postura e interpretação refletiam o amadurecimento natural de quem havia vivido intensamente e aprendido com a vida. Ao longo dos anos 1980, continuou experimentando novos caminhos musicais, transitando entre o pop romântico, o samba e o rock leve. Essa flexibilidade mostrava o quanto era capaz de dialogar com diferentes gerações sem perder a autenticidade. Foi também uma fase em que se dedicou a projetos mais pessoais e shows intimistas,
onde podia se conectar de forma mais direta com o público. A artista que antes era símbolo de juventude rebelde, agora se tornava símbolo de resistência e longevidade. Ela também passou a ser reconhecida por sua postura firme diante dos desafios da carreira. Nunca se deixou manipular por modismos e manteve a independência criativa, mesmo quando isso significava abrir mão de facilidades comerciais. Essa integridade conquistou o respeito de músicos e críticos, que passaram a considerá-la uma das vozes mais consistentes e respeitadas da música brasileira. Outra característica marcante dessa fase foi a forma como ela aprendeu a transformar suas experiências pessoais em arte. Depois das tragédias que viveu, sua relação com a música tornou-se ainda mais profunda. Cada canção era uma forma de cura, uma conversa com o público e com ela mesma. A emoção que transmitia ao cantar vinha de um lugar verdadeiro, e isso fazia com que suas interpretações ganhassem uma intensidade rara. O público sentia essa sinceridade e respondia com carinho e admiração. Mesmo em momentos em que o mercado musical mudava rapidamente e novas gerações de artistas surgiam, Wanderleia conseguiu manter-se relevante. Ela entendia que o segredo da longevidade estava na capacidade de se adaptar sem trair a própria essência. Por isso, nunca se acomodou no passado. Sempre olhou para frente, reinventando-se com dignidade e frescor. Nos anos 1990 e 2000, essa maturidade artística se consolidou de forma ainda mais evidente. Participou de projetos de homenagem à Jovem Guarda, mas sempre trazendo uma nova leitura de suas canções clássicas, com arranjos modernos e interpretações mais sofisticadas. Também gravou parcerias com artistas de diferentes gerações, mostrando que seu talento não tinha tempo nem fronteiras. Em 2012, lançou o documentário Wanderleia, A Ternura Nunca Morre, uma produção que revisitou sua trajetória com sinceridade e emoção. No filme, o público pôde conhecer a mulher por trás da estrela, uma artista que passou por perdas, superações e renascimentos, mas que nunca perdeu a fé na vida nem a paixão pela música. Essa transparência reforçou ainda mais sua conexão com o público. Wanderleia também abraçou causas sociais e passou a falar com mais frequência sobre espiritualidade, autoconhecimento e o poder da mulher. Sua imagem evoluiu de ídolo pop para referência de sabedoria e serenidade. Mesmo longe do ritmo frenético dos anos de juventude, manteve uma agenda de shows e participações especiais, sempre recebida com aplausos calorosos e respeito. Hoje, ao olhar para essa fase da carreira, é impossível não admirar sua coragem em se reinventar tantas vezes sem perder o brilho. Wanderleia soube envelhecer artisticamente com graça, reinventando-se sem negar o passado e construindo uma trajetória sólida baseada em talento e coerência. Sua maturidade artística é fruto de uma vida de aprendizados, quedas e recomeços. A menina que um dia encantou o país com ternura se tornou uma mulher que canta com alma e entrega. Wanderleia provou que o verdadeiro artista não vive de um único momento de sucesso, mas da capacidade de se transformar sem deixar de ser quem é. A vida pessoal de Wanderleia é um verdadeiro retrato de força, fé e superação. Fora dos palcos, ela sempre foi uma mulher reservada, mas com uma sensibilidade profunda e uma conexão espiritual que a ajudaram a enfrentar os inúmeros desafios que o destino lhe impôs. Após o fim da agitação da Jovem Guarda, Wanderleia encontrou estabilidade emocional ao lado do empresário Lívio Rangan, com quem construiu uma relação sólida baseada em amor, respeito e cumplicidade. O casal teve 3 filhos e ela passou a viver com mais tranquilidade, dedicando-se à maternidade e à família com a mesma intensidade que dedicava à música. Wanderleia sempre foi uma mãe extremamente presente, amorosa e protetora. A maternidade trouxe um novo sentido à sua vida, e foi nesse período que ela começou a valorizar ainda mais os pequenos detalhes do cotidiano, buscando equilíbrio entre o mundo artístico e a vida doméstica. Contudo, como em sua trajetória artística, sua vida pessoal também foi marcada por altos e baixos. Depois da perda de seu filho pequeno, ela precisou reaprender a viver. O apoio da família e a fé foram fundamentais nesse processo. Wanderleia mergulhou em práticas espirituais e passou a acreditar profundamente na energia da vida, na reencarnação e no poder da alma. Essa espiritualidade se tornou um pilar essencial em sua reconstrução emocional. Em entrevistas,
Ela costuma dizer que foi graças à fé que conseguiu seguir em frente, transformando a dor em uma forma de amar ainda mais intensamente as pessoas ao seu redor. Com o passar dos anos, Wanderleia aprendeu a encarar as adversidades com serenidade e a valorizar o que realmente importa. Ela costuma afirmar que o sofrimento lapida o espírito e que cada dificuldade traz consigo uma lição. Essa visão de mundo tornou-se uma característica marcante de sua personalidade e um exemplo para muitos que a admiram não apenas como artista, mas como mulher e ser humano. Em meio a esse amadurecimento, Wanderleia também passou a cuidar mais de si mesma, adotando hábitos saudáveis e uma rotina equilibrada. Tornou-se adepta de práticas como yoga, meditação e alimentação natural, o que a ajudou a manter vitalidade e bem-estar mesmo com o passar dos anos. Sua aparência jovial e sua energia contagiante chamam atenção até hoje, e muitos se surpreendem com a leveza e o entusiasmo que ela conserva. A cantora costuma dizer que o segredo está em manter o coração jovem e cultivar a gratidão. Com o tempo, seu lar tornou-se um refúgio de paz, repleto de lembranças, memórias e música. Wanderleia sempre gostou de reunir os amigos, conversar sobre a vida, relembrar histórias e cantar de forma espontânea, longe das pressões do palco. A convivência com a família e o carinho dos fãs foram essenciais para que ela encontrasse equilíbrio. Nunca se deixou dominar pelo ressentimento ou pela amargura. Ao contrário, aprendeu a enxergar beleza até nas experiências dolorosas. Em entrevistas mais recentes, ela costuma refletir sobre a passagem do tempo com serenidade. Fala da importância de aceitar o envelhecimento como parte natural da vida e de reconhecer que a verdadeira juventude está na alma. Essa maturidade a tornou uma figura inspiradora, admirada não apenas por quem viveu a época da Jovem Guarda, mas também por gerações mais novas que a conhecem como símbolo de autenticidade e superação. O legado de Wanderleia vai muito além da música. Ela se tornou um ícone cultural que ajudou a moldar o comportamento e a identidade de uma época, sendo uma das primeiras mulheres a mostrar que é possível ser independente, ousada e dona da própria carreira em um meio dominado por homens. Abriu portas para que outras cantoras pudessem se expressar com liberdade e se firmar no cenário musical brasileiro. Sua presença na televisão, no cinema e na moda influenciou toda uma geração de jovens que viam nela um exemplo de modernidade e atitude. Mas, acima de tudo, seu legado está na maneira como viveu, com coragem, ternura e verdade. Wanderleia também é lembrada pela generosidade e pela forma carinhosa como sempre tratou o público. Mesmo após décadas de carreira, nunca perdeu a humildade nem a empatia. Nos shows, costuma conversar com os fãs, ouvir suas histórias e agradecer o carinho que recebe. Essa proximidade é um dos motivos pelos quais ela continua sendo tão amada. Cada apresentação é uma celebração da vida, e sua voz, mesmo depois de tantos anos, mantém o mesmo encanto que conquistou o Brasil. Nos últimos anos, recebeu inúmeras homenagens por sua contribuição à música e à cultura brasileira. Premiações, documentários e tributos em programas de TV reforçaram a importância de sua trajetória. Para muitos artistas contemporâneos, ela representa o equilíbrio perfeito entre talento, carisma e integridade. Wanderleia é um exemplo vivo de que é possível envelhecer com dignidade, mantendo-se relevante e fiel a si mesma. Sua história inspira porque mostra que o sucesso verdadeiro não está apenas nos aplausos, mas na capacidade de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece desabar. Hoje, ela vive com mais tranquilidade, cercada de amor, lembranças e música. Continua ativa, participando de shows especiais e projetos comemorativos, sempre com brilho nos olhos e uma energia que parece inesgotável. Wanderleia é, sem dúvida, uma daquelas artistas raras que atravessam gerações e permanecem eternas. Sua vida, marcada por conquistas e dores, é a prova de que a ternura, aquela que lhe deu o apelido carinhoso que o Brasil nunca esqueceu, é também sinônimo de força, resiliência e amor à vida. E é justamente essa mistura de doçura e coragem que faz de Wanderleia não apenas uma estrela da música, mas um exemplo de humanidade, sensibilidade e superação que continuará inspirando o país por muitas décadas.